Falar já já, gente. Aqui não é a Rede Globo, a gente não fica. A gente aqui tem as várias falhas técnicas, né? Aqui não é a perfeição do Jornal Nacional, estamos aqui em rede social, com jornalistas livres, muito à vontade, não quero concorrer com ninguém, nem com o Paulo Henrique Amorim, nem com o William Bonner. Estamos aqui só para comentar um pouquinho sobre a propaganda eleitoral gratuita que vai na televisão, né? Todos os dias que vocês assistem. Falar um pouco sobre o jornalismo, né? Os telejornais e a política. Falar um pouco sobre as pesquisas, né? Então a gente acabou de... Antes até de começar a falar sobre o horário eleitoral de hoje eu fui assistir o filme do Tancredo Neves. E a gente, ao assistir o filme do Tancredo, é um ótimo filme, todo brasileiro devia assistir. Como devia ter assistido também o do Getúlio, que passou há uns 2 anos atrás. Porque para conhecer a história do Brasil, se você for esperar para ver alguma coisa na mídia tradicional, você vai conhecer muito pouco da história do Brasil, né? Ou é nos livros, ou eventualmente alguns filmes do Silvio Tendler, né, que faz ótimos filmes sobre o passado recente do Brasil, né? E o filme do Tancredo, muito bom, que explica. Provavelmente a maior parte dos brasileiros que vai assistir o filme não vai falar, puxa vida, mas eu não pensei que tinha sido assim a morte do Tancredo, que aqueles dias tinham se passado daquela maneira. Isso mostra mais uma vez que o jornalismo brasileiro, a grande mídia que os brasileiros consomem, que é a TV, informa muito pouco o brasileiro, né? E é bom você saber, mais uma vez, né, você fala, bom, são empresas privadas, elas fazem o que elas quiserem. Não, não. Televisão é concessão pública, é um espaço público, que em algum momento algum governo deu para alguém explorar, né? Os militares deram para o Roberto Marinho, deram para o Silvio Santos, né? Depois forneceram, anos mais tarde o Sarney deu para a Record, deu para os bispos da Record. Então, na verdade, a televisão é um bem público, apesar de aparentemente ser privado. Ela deveria, na verdade, prestar um serviço público de boa informação para você que está em casa e que assiste televisão, né? Então, aliás, o filme do Tancredo daria uma belíssima novela, né? Com a informação. Só que aí você estaria assistindo uma novela real daquilo que aconteceu de verdade do Brasil e não muitas vezes as bobagens que a gente assiste na televisão. São gostosas de ver, porque a gente chega em casa, trabalhou o dia inteiro, aquela coisa, você quer se distrair, né? Mas daria para se distrair com informação importante para você entender melhor o passado do Brasil. Né? Como é que você pode entender o presente e projetar o futuro do Brasil se você não conhece o passado do Brasil? Isso vale para a sua vida, né? Se você não sabe como é que foi o seu passado, como é que você entende por que você é de determinado jeito no presente, como é que você pode projetar o seu futuro? Estou saindo um pouquinho do horário eleitoral, porque na verdade, né, falta muita informação para a população brasileira. No horário eleitoral de hoje, o PT, o programa do Haddad e do Lula, né, na verdade o Haddad presidente, mas hoje o foco foi todo no Nordeste. Então a intenção do governo, a intenção do PT é realmente marcar o Haddad no Nordeste, onde o Lula já é fortíssimo. Então fazer essa passagem de bastão do Lula para o Haddad no Nordeste. Falou dos programas sociais do governo Lula, na melhoria de vida visível que foi durante o período dos 8 anos do governo Lula e mesmo dos primeiros anos do governo Dilma, no primeiro mandato, da população do Nordeste. E o Haddad até andou de jegue, né? Então, é uma coisa bem de marcar bem o Haddad como o herdeiro do Lula, o homem do Lula no Nordeste, né? Talvez o pessoal do Sul, do Sudeste, isso não tem uma força muito grande, mas nesse primeiro momento é importante para fazer essa passagem de votos do Lula, que era o líder nas pesquisas, para o Haddad, é importante fazer essa marca, né? E todo voltado outra vez na mesma tecla, né? O Brasil que era bom na época do governo Lula e hoje que está afundando. Então, está bem nesse ponto. Depois vem o programa do Álvaro Dias. O programa do Álvaro Dias, aquela coisa, ele é o cara da Lava Jato, né? Ele tenta ser o cara da Lava Jato. Se nem, na verdade, o candidato da Lava Jato é o Bolsonaro. Mas o Álvaro Dias tenta puxar para si essa questão da investigação, da corrupção, fala dos ladrões de revólver, os ladrões com a caneta, né?
É, enquanto eu estou falando isso, é bom que vocês vão curtindo, vão compartilhando aí também, que é para a gente ampliar um pouquinho o nosso número de internautas que estão assistindo a gente. Depois vem o Meirelles, que continua com a sua tecla de que ele trabalha para qualquer governo, né? Aliás, ele continua ajudando a campanha do Lula, né? Porque ele continua dando os dados positivos, os números positivos do governo Lula quando ele foi presidente do Banco Central, no governo Lula, né? Então ele tenta puxar para ele, né, os méritos do governo Lula. E aquilo que eu já disse em outras vezes, né, entre o original e a cópia, quem gostou do governo Lula vai acabar votando no candidato do Lula e não no Henrique Meirelles. O programa está super bem feito, está nessa linha, chama o Meirelles, né, ele fala que ele ajudou também, ele foi chamado pelo Temer, né, mas ele não toca, ele dá como positivo a passagem dele pelo governo Temer. Quem deve avaliar isso é você em casa, né? Ele fala mais do período dele do governo Lula do que no governo Temer, né? Porque o governo Temer, né? Aliás, o Temer é o candidato que ninguém quer chegar perto, né? Todo mundo é contra o Temer, até o Alckmin agora é contra o Temer, né? O Alckmin continua dizendo que é Dilma e Temer, né? Então, na verdade, ninguém mesmo quer meter o pau no Lula e ninguém quer estar do lado do Temer. Isso é muito engraçado, né? Aí veio, vamos falar um pouquinho do programa do Alckmin. O programa do Alckmin volta com aquela história, ainda mais depois do último resultado da pesquisa, né, que o Haddad teve o maior crescimento, está junto com o Ciro em segundo lugar, né, e o Alckmin, em vez de crescer com o maior tempo de televisão que ele tem, ele caiu um ponto, porque ele se desnorteou, né? O início da campanha dele era dizendo que ele era contra os dois extremos, mas os comerciais dele atacavam o Bolsonaro para tentar tirar votos do Bolsonaro. Não conseguiu. Com o atentado contra o Bolsonaro, ele não sabe o que fazer, se volta a falar mal do Bolsonaro para tentar recuperar uma parte daquele que teria sido seu eleitorado lá para trás. E também botou chapéu de nordestino, dançou, música chachado, tentando também falar com o público onde ele tem mais dificuldade de avançar, que é no Nordeste, né? Falou de todas as realizações dele em São Paulo, somente em segurança, né? Mas os telejornais desmentem muito aquilo que ele tenta vender, que São Paulo é um estado seguro. Hoje tem uma notícia, por exemplo, no jornal local da Globo, que 300 celulares são roubados por dia em São Paulo, né? Ontem era 22 creches por dia, creches e escolas invadidas. Então fica difícil ele vender segurança para fora do estado, já que aqui a situação está complicada. Mas ele tenta se colocar como polo alternativo, né? Marina fez um programa sempre bonito, no pouquíssimo tempo que ela tem, nos poucos segundos que ela tem, mas a gente está vendo qual é a força da televisão, né? Qual é a candidatura que está mais caindo? É a da Marina, pelo pouco tempo de TV que ela tem, né? Então, tem esse problema. Daí nós temos também o problema do Ciro, que de uma certa maneira também, o Ciro tenta se colocar também com o eleitorado do PT, do Lula, porque ele faz o programa no Rio São Francisco, né, mostrando a transposição de São Francisco, que é uma obra que ele fala que ele começou como ministro do Lula, certo? E que ele quer terminar, falta só 3% para terminar a obra, e ele tá querendo, na verdade, dizer o seguinte: eu quero ser presidente para poder entregar essa obra que eu fiz dela grande parte. Então, como o Meirelles, ele tenta usufruir digamos, dessa aprovação que teve do governo Lula. A gente pode primeiro dizer o seguinte, né? Do lado da direita, vamos falar assim, do lado da direita tem várias candidaturas, né? Tem a candidatura do Amoedo, tem a candidatura do Bolsonaro, tem a candidatura do Alckmin, tem a candidatura do Meirelles, tem a candidatura do Álvaro Dias. Então ela está muito dividida. Do lado da esquerda você tem o Boulos, o Ciro e o Haddad. Então o que acontece? Como o Bolsonaro acaba
tempo inteiro aparecendo na televisão, no Jornal Nacional, no Jornal da Band, nos outros telejornais, ele vitimizado, porque foi uma vítima mesmo do atentado, ele está muito presente e o eleitorado dele está cada vez vai mais difícil das outras candidaturas desidratarem esse eleitorado. Então, o que acontece? Você somar o Amoedo, que tem 3%, o Meirelles, que tem 3%, e o Álvaro Dias, que tem 3%, dá 9%. Né? Se isso fosse acrescido ao Alckmin, na verdade, essas pessoas poderiam até votar no Alckmin, né? O Alckmin estaria com 19%, poderia estar incomodando. Então, está muito dividido, e o Alckmin está tirando para todos os lados. Então, desse lado é o lado, vamos poder dizer assim, que desse lado é o lado que, apesar de dizer que não aprova o que está acontecendo com o governo Temer, que o Alckmin o tempo inteiro diz que ele é contra o Temer, o país está parando por causa do Temer, na verdade essas candidaturas todas que eu disse, que é do Amoedo, do Álvaro Dias, do Meirelles, do Alckmin, então todas, na verdade, apoiaram o impeachment, apoiaram a queda da Dilma e apoiaram tudo o que ocorreu no Brasil de lá para cá, certo? Né? Todas as medidas econômicas que foram tomadas pelo governo Temer foram aprovadas por essas candidaturas. Mesmo que agora na propaganda eleitoral eles tentem não mostrar isso, ao contrário, até falar contra o Temer, que é o Judas da propaganda eleitoral. Ninguém quer ficar perto do Temer. E agora, do outro lado, do lado da esquerda, você tem quem foi contra o impeachment e que é contra todas as medidas que foram tomadas pelo governo Temer, que é o caso do Boulos, que é o caso do Haddad com Lula e é o caso do Ciro Gomes. Então essa, na verdade, a decisão que vai ocorrer hoje, apesar da propaganda a propaganda política, não tocar diretamente nisso, essa é a decisão que você, o eleitor, vai ter que tomar. Né? Se você apoia tudo que foi tomado, todas as medidas que foram tomadas pelo governo Temer e a continuidade delas, o aprofundamento delas de um lado, que são as candidaturas mais à direita, e se você é contra elas e você ou quer o Brasil de Lula feliz de novo, ou você quer digamos, um outro método de governo, que é o caso do Boulos e do Ciro, que não querem fazer a mesma negociação com os partidos, como o PT fez para governar durante todos esses anos, e que tem críticas ao segundo mandato da Dilma. Isso até o Haddad também já mostrou que tem críticas com relação ao segundo mandato, o mandato da Dilma. Então essa é a divisão. A mídia tradicional vai tentar colocar mais uma vez, está ficando cada vez mais claro nos telejornais, e também, ao mesmo tempo, a propaganda política da direita vai tentar colocar cada vez mais que a questão mais importante que se tem que fazer é combater a corrupção, a Lava Jato, tudo que ocorreu no Brasil lá atrás, né, nos anos anteriores. Tem essa história do Beto Richa, o governador agora o Reinaldo, que é lá de Mato Grosso. Então, a Lava Jato tentando dizer que ela é neutra, que ela atira para todos os lados. Mas é engraçado que onde é o forte do PSDB, que é São Paulo, Minas Gerais, essa coisa não atinge muito, né? Mas é isso que a mídia também, que também faz uma espécie de propaganda política, tenta passar. Que a corrupção, votar no PT seria votar na corrupção. E, ao mesmo tempo, o PT diz, votar nas outras candidaturas é votar no Brasil do Temer, que está afundando. Então, que está aumentando o gás, a gasolina, aumentando o desemprego, o óleo diesel, a luz. Então, no fundo, é esse embate que vai ter. Quem é que passa um pouco por fora disso, aparentemente, né? É o Bolsonaro, porque ele conseguiu criar essa coisa de ser o antissistema. Ele é contra tudo e contra todos. Na verdade, ele votou a favor em todas as medidas, votou a favor do impeachment da Dilma, votou a favor em todas as medidas que o Temer tomou. Teoricamente, ele está também na direita, só que ele está indo para a extrema direita. Né? Ele pega a questão da violência, que é outra questão muito importante na opinião pública, e tenta puxar para ele, que ele vai acabar com a violência com tiro, com porrada, com bala. Né? Para quem acredita que é possível acabar com a violência com mais violência, ele está cada vez mais solidificando e, ao mesmo tempo, com a imagem dele no hospital, né? Ele não diminui a rejeição, porque as pesquisas estão mostrando que não diminui a rejeição, mas ele está ampliando um pouquinho o eleitorado dele e vai ficando cada vez mais provável ele ir para o segundo turno. Como eu acho como também pela propaganda política que eu estou vendo, pelo comportamento geral, o Haddad
tem grande chance de ir ao segundo turno ultrapassando o Ciro. Por causa do o Ciro tem pouco tempo de TV, o Haddad tem mais, tem o patrono do Haddad é o Lula, né? O Haddad tem boa presença. E falando de Haddad, eu não posso, hoje não posso deixar de comentar o que foi entre aspas, a entrevista do Jornal Nacional, do Bonner e da Renata Vasconcelos, com o Haddad. Eu acho que a Globo devia mudar isso, não devia chamar mais entrevistas. É um programa de debates, porque aí ficava estabelecido quantos minutos, quantos segundos para fazer a pergunta, quantos segundos para dar a resposta, porque não é uma entrevista, né? É um debate, né? O William Bonner, a gente fica mais sabendo das opiniões do William Bonner do que as opiniões do candidato a presidente, né? E há uma certa diferença, né? O Haddad, se não me engano, ele foi interrompido, falou acho que dos 27 minutos, falou acho que 11 minutos, foi interrompido 62 vezes, enquanto o Alckmin foi interrompido 17 vezes. O Bolsonaro foi também interrompido 34 vezes. Então houve um atropelo. Então eu acho que isso não é um programa de debates. Aliás, não é um programa de entrevistas. É um programa de debates. Né? Devia ficar claro, vamos debater. A Globo vai debater com o candidato Fernando Haddad e estabelecer regras. Né? O William Bonner vai ter 1 minuto para perguntar, o Haddad vai ter 1 minuto e meio para responder, depois vai vir a tréplica da Renata Vasconcelos, e depois vem a réplica da Renata Vasconcelos e a tréplica do Haddad. Fica mais equilibrado, porque senão, né, é tudo menos entrevista. Posso dizer isso como jornalista. Entrevista não é. Claro, muitas pessoas falam, mas o Haddad podia ter sido. Né, aí tem 2 imagens, né, que eu acho. Que imagem o Haddad queria passar? De um sujeito que enfrenta a Globo, vai para o pau, ele podia ter dito, bom, vocês estão falando que quando pergunta a Renata Vasconcelos, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Ele podia dizer assim, bom, qual esquema de corrupção você está se referindo? Aos 110 milhões que o Paulo Preto, operador do PSDB, tem na Suíça, segundo a justiça, segundo os promotores da Suíça enviaram ao Brasil, e que abasteceu todos os caixas do PSDB no Brasil, os principais atores do PSDB, e que a Lava Jato não investigou até agora, né? Ou ele poderia perguntar, o PT não vai fazer autocrítica da questão da corrupção? Ele podia, bom, mas vocês também, a Globo vai fazer autocrítica, porque é uma empresa pública, ela vai fazer autocrítica que ela disse que ela apoiou os seus comentaristas todos, Mila Leitão e todos os comentaristas, que com a reforma trabalhista ia chover emprego, que bastava tirar a Dilma que a economia ia crescer e a corrupção ia acabar, e quem assumiu foi o governo Temer com um esquema de corrupção, talvez esse sim o mais poderoso que já houve no Brasil. Então ele poderia ter esse enfrentamento, né? Quando a Renata chamou ele de poste, bom, se eu sou um poste, por que vocês estão me agredindo tanto? Por que vocês não me deixam falar? Por que vocês não me colocavam nas entrevistas antes? Né? Então aí haveria talvez o eleitor petista gostasse mais, né? E falar o principal, eu sou o candidato do presidente Lula. Se tudo que vocês estão dizendo é verdade sobre o caos que o país sofreu durante o governo Lula, por que o Lula ganharia a eleição tranquilamente em todas as simulações de todas as pesquisas? Talvez não seja a opinião da maioria do eleitorado brasileiro. Então, aí ele partiria para um confronto, que foi o que Bolsonaro fez, e agradou muito o seu eleitorado. Bolsonaro agradou o seu eleitorado, mas teve uma rejeição, né? Talvez tenha aumentado a rejeição. Então, talvez ali a imagem do Haddad, o que ele quis passar é de um sujeito muito tranquilo, muito calmo, né, que não representa nenhum perigo, né? Uma eleição do Haddad não representaria nenhum perigo de ruptura no país, que ele é um sujeito ponderado, que é muito de acordo com o perfil dele, né? Então isso num segundo, ele vai acumulando forças para um segundo turno contra o Bolsonaro, que é mais agressivo. Então nesse aspecto, talvez o eleitor do PT mais aguerrido não tenha gostado da aparição do Haddad, mas talvez ele tenha focado mais naquele eleitor que é do centro, né, a gente costuma dizer, quer dizer, o Haddad de todas as candidaturas petistas é o mais, dos líderes petistas, o mais tranquilo, ponderado, então difícil cair nele a pecha de envolvido com a corrupção, apesar do Bonner ter falado todas aquelas coisas, né, e de ser um sujeito radical. A única coisa que eu achei assim é que talvez a agenda do Haddad tivesse sido muito intensa, porque ele visitou a Rocinha, acho que na parte da manhã, até o começo, até a tarde, e veio para São Paulo
A aparência que ele deu quando ele entrou no Jornal Nacional é que ele estava cansado, né, com uma cara tensa, afinal, candidatos a presidente da República também são seres humanos, né? Então existe o cansaço, ele demonstrou esse cansaço, apesar de tentar responder algumas vezes com firmeza, mas demonstrou no rosto, né, no cabelo, na cor. Então tem aquela coisa, às vezes é uma questão de priorizar um pouco, né? Quando você está falando com milhões de brasileiros na hora do Jornal Nacional, talvez seja melhor passar um dia tranquilo do que falar com milhares de pessoas numa atividade de rua. Mas às vezes os políticos têm uma certa dificuldade alguns políticos têm uma certa dificuldade de entender isso. Mas eu acho que ele passou, na verdade, uma imagem não de confronto, né? O Ciro foi mais incisivo, né? Agradou mais o eleitorado de esquerda, o Bolsonaro agradou o seu eleitorado a enfrentar a Globo, né? E o Alckmin acho que não agradou a ninguém quando ele foi, né? Apesar de ter sido uma... Marina também foi bem interrompida, mas também não teve um confronto assim direto com os dois da Globo, né? Então é isso, eu acho que assim, daqui para frente, cada vez mais, a propaganda eleitoral e os telejornais vão colocar, mais uma vez eu digo, nessa questão. De um lado nós vamos ter o partido da Lava Jato e do combate, entre aspas, o combate à corrupção do PT, da esquerda, versus o partido que quer ver o país feliz de novo, não quer nada, tem nada a ver com o Temer, revogar as medidas do Temer, que é o que o Ciro quer fazer, o Boulos quer fazer, o Haddad quer fazer. Essa, na verdade, é a grande decisão que o eleitor vai ter que tomar no dia 7 de outubro e depois no dia 15 de outubro, quando for o segundo turno da eleição. Então, eu acho que hoje nós vamos ficando por aqui, né? Depois da gente ter sido o horário eleitoral, vai ter uma outra, provavelmente segunda-feira vai ter uma outra pesquisa, a gente vai ver se essa subida do Haddad vai continuar vai continuar crescendo, né? E se o Ciro vai conseguir se manter, e a coisa do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro continua nos telejornais, ele tem um horário eleitoral aí gratuito mesmo para ele, ainda numa condição de vítima, que ele mesmo, foi vítima mesmo do atentado, né? Eu acho que o sujeito que deu a facada no Bolsonaro, ele feriu fortemente, fisicamente, o Bolsonaro, mas ele deu um up para a campanha do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Na verdade, não podemos esquecer que o Lula estava em primeiro lugar em todas as pesquisas, né? Mesmo sem percorrer o país, sem andar de jegue, sem andar de barco, sem andar de jatinho, dentro lá dos seus 10 metros quadrados, fechados lá em Curitiba, né? Aliás, é uma eleição muito engraçada essa, né? Porque, na verdade, é a primeira vez que a gente tem um candidato que está, os dois líderes, teoricamente, da vontade do povo hoje, a maior liderança está fechado em Curitiba em 10 metros quadrados, sem percorrer o país, e o outro numa cama de hospital, convalescendo de uma facada, certo? Então essa campanha vai esquentar cada vez mais daqui para frente, o jornalismo também vai esquentar, né? E é legal a gente ficar atento e você tentar descobrir o que está sempre por trás daquilo que os telejornais dizem e o que a propaganda política diz, ok? Vamos curtir, compartilhar e a gente se vê outra vez na terça-feira, quando tem outra vez o horário eleitoral para presidente. Você pode continuar, se você quiser assistir os capítulos anteriores, você pode entrar no Facebook do Jornalistas Livres ou no YouTube do Jornalistas Livres, Chico Malfitani, vão instalar lá todos os comentários, né? Sem nenhuma pretensão de querer acertar tudo, apenas tentar dar um pouco mais de clareza para tudo que você assiste, você ouve, você lê, ok?